Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo bíblico à luz do Novo Entendimento, pelo canal dos Servos de Yahvé, que é o nosso movimento cristão, que busca trazer um novo entendimento das Sagradas Escrituras nesses tempos difíceis, onde há uma necessidade de uma mensagem mais esclarecedora, uma mensagem mais lógica, vinho novo em odres novos. Claro que é necessário que tenhamos a mente aberta para assimilar esses ensinamentos novos. E nós buscamos, em nome de Jesus, trazer essa mensagem de renovação, de transformação, para romper esses milênios de trevas, de ignorância que têm escravizado a nossa humanidade. E o nosso estudo de hoje, ele está no livro de Provérbios, a partir do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, é o nosso estudo de hoje. É como se fosse uma apresentação do livro realizada pelo rei Salomão. Salomão, filho do rei Davi. No versículo 1 começa o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. Que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. O temor de Yahvé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Então, este livro do rei Salomão é um livro que ajuda a trazer uma luz para o entendimento humano a respeito de posicionamentos a levar em consideração sobre a vida diária de cada um de nós. Então, iluminados pelo amor e pela sabedoria do Deus Eterno, esses provérbios, essas frases, essas reflexões, elas são úteis para todos. Claro que muitos de nós erramos muito mais do que acertamos. Nós temos ainda, devido à nossa natureza inferior, ainda apegado às coisas deste mundo, erramos com muito mais frequência do que acertamos. Mas a leitura de Provérbios nos proporciona uma possibilidade de entender melhor o que devemos fazer, como buscar, reflexionar. E no versículo 1, uma coisa que é muito comum quando se apresenta um livro, ele vai logo se identificando. Qual é a razão desse livro? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, falando um pouco de quem escreveu, de onde veio, por quem veio a origem desse livro. E aí ele vai falando o propósito do livro, desses provérbios, para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, é o que está aqui no versículo 2. Então, é um livro que não é um relato tipicamente pessoal, não são escritos falando da sua própria vida,
mas são textos aconselhadores, direcionadores. E no versículo 3 ele prossegue: para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão. Então isso não é aos olhos apenas dos homens, mas também é voltado para a sabedoria do Deus eterno. E é lógico, se nós buscamos com sabedoria, justiça e retidão analisar as circunstâncias da vida, isso com a aprovação do amor e do entendimento de Deus, efetivamente que iremos, diante das pessoas sensatas, sermos também tidos como pessoas confiáveis, como pessoas justas, como pessoas corretas. O Deus eterno não nos aconselha a roubar e matar. O Deus eterno não nos ensina a sermos violentos. Através do Senhor Jesus, nós temos uma outra visão. Os apóstolos desdobraram essa visão também, mostrando que devemos ser respeitadores dos costumes, executores da lei, mas sempre priorizando a sabedoria de Deus, a justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, sem o amor de Deus, ela é inflexível, ela é dura, e em algumas circunstâncias até cruel. Mas quando lemos esses versículos de Provérbios, trazidos pela sabedoria eloquente do rei Salomão, passamos a ter uma outra perspectiva diante das circunstâncias difíceis da nossa caminhada na terra. O versículo 4 fala assim, né? Para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem. Então, ele não está falando aqui para termos malícia, porque muita gente diz que devemos ser maliciosos, mas a malícia é uma qualidade de ser mal, né? Ser malicioso. Mas aqui ele está falando, Salomão está dizendo aqui, para os ingênuos, aos ingênuos, sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem. Então os ingênuos precisam ter esse despertar, né? Precisam estar atentos, não é? Não se deixando levar por aqueles que são os espertos, os maliciosos, né? E para o jovem o conhecimento e a reflexão, que é o que falta nos dias de hoje, né? Nós vemos na atualidade vidas jovens perecendo pela entrega aos vícios, às drogas, às criminalidades, à sexolatria, à mentira e tantas outras coisas que têm aniquilado a vida dos nossos jovens de hoje. E aqui no versículo 5 ele fala, né? Para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. Então quem lê Provérbios, recomenda aqui Salomão, há um dilatamento dessa visão, desse entendimento, onde aquilo que parece difícil ao entendimento do homem passa a ser enxergado, passa a ser visto de uma forma mais aprofundada, né? E isso é muito bom. A leitura, a boa leitura de uma forma geral, proporciona essa ampliação da visão, não dos olhos carnais, mas da visão espiritual, da visão subjetiva, que é o que vivemos hoje. E no versículo 6 ele fala, né, que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir.
Então isso também é uma coisa boa. Nós observamos que esses provérbios são úteis no crescimento até de quem já é sábio, né? Que o verdadeiro sábio, nós sabemos, ele não se considera sábio. Que se ele assim fizer, ele está sendo soberbo, né? Ele está talvez colocando num patamar, num nível que não seja a realidade dele. Então, quem é verdadeiramente sábio não se considera sábio. E o estúpido geralmente se considera mais sábio que os demais, né? Mais inteligente. Então, esses provérbios ajudam a dar esse discernimento. E, finalmente, no versículo 7, aqui ele coloca a base fundamental desses entendimentos. O temor de Yahvé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. E isso é uma verdade, meus irmãos. Que quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, achando que somos os donos da verdade, as coisas não dão muito certo. A noção de obediência é o que deve reger o povo de Deus. É que deve reger aqueles que seguem Jesus em espírito e verdade, que meditam nas suas palavras eternas, que procuram entender a mensagem do Logos divino, daquele que, em nome do Pai, pela vontade do Pai, constrói tudo no universo infinito. Jesus, aqui na Terra, é o nosso canal. Mas em diversos outros mundos, nós acreditamos, nós, os servos de Yahvé, acreditamos que existem outros Cristos, outros mensageiros e portadores do Logos, do Verbo do Pai, na construção, no fomento, na elaboração dos conceitos espirituais norteadores de cada humanidade. Os nomes poderão ser diferentes, né? Até já falamos isso numa outra situação. As cidades, mas o princípio norteador é exatamente o mesmo. O bem será o bem em todo lugar do universo. Luz será sempre luz em todo o cosmos, assim como as trevas, a ausência da luz. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos buscando trazer um novo entendimento dessa palavra, uma nova visão dessas coisas. E isso é muito importante para nós que ainda estamos num princípio civilizatório ainda muito primitivo. A nossa sociedade humana precisa evoluir muito, precisa se espiritualizar muito. O amor ainda precisa adentrar firmemente em nossos corações. Os nossos corações ainda estão muito enfraquecidos, muito envolvidos com o pecado, muito envolvidos com as falhas e limitações. Então, estudar essa palavra dentro desse entendimento da progressividade das encarnações, a possibilidade de podermos voltar a este mundo ou a outros mundos através de novos nascimentos carnais, é uma possibilidade. Mas muito mais importante do que isso é renovar as nossas almas. É aproveitar estas encarnações e nos tornarmos pessoas melhores. Vemos o caos como está o nosso mundo hoje. Estamos vivendo o período da pandemia e muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas desesperançadas, muitos irmãos, muitas famílias não tendo apenas a falta da assistência material, mas o mais principal dessas necessidades é a espiritual. A falta de fé é aniquilante e vemos muitos dentro desse nível de vivência.
Isso nos preocupa, sim, porque sabemos que ainda virão tormentos maiores. Meus irmãos, muitas coisas ainda virão. Nós temos certeza disso. Cristo virá. Mas antes disso, antes do reino dele se estabelecer sobre este planeta, antes desse planeta chamado Terra se transformar verdadeiramente num paraíso, é necessário vir muitos tormentos. E muitos corações não estão preparados para isso. Então, nosso trabalho é preparar esses corações. Por isso, imploramos ao Senhor da vida que nos ilumine, que nos preencha com a sua fé, com o seu amor. Nós não somos donos de verdade nenhuma, conhecemos muito pouco dessas leis universais. Nosso trabalho é de simplesmente divulgar, é de anunciar. Ninguém absolutamente é obrigado a concordar conosco, mas esperamos que essa mensagem toque os corações, possa ajudar nas transformações das vidas de cada um. Não se negue a Jesus, meu irmão, minha irmã. Abra o seu coração para a presença dele em sua vida. Leia com proveito as Sagradas Escrituras. Pode parecer meio complicado no início, mas com o tempo, o Espírito de Deus ele vai trabalhando o nosso interior, vai tornando essa mensagem, essa linguagem mais acessível ao nosso entendimento. Com dúvidas, procure irmãos mais esclarecidos. O que não podemos fazer é, após ouvir essas mensagens, e ficarmos indiferentes a ela. Então, eu conclamo a todos, convoco a todos para servirem na causa da propagação do bem em todo o planeta. E agora eu convido a todos para a nossa oração. Yahvé, amado Deus, nosso Pai, nós te imploramos, nós te agradecemos por esta mensagem, ó Pai, em que, meditando nas palavras do rei Salomão, possamos entender que teu Espírito está presente em torno de nós, em nossas vidas, meu Pai. Eu te imploro, Pai, que não se afaste de nós, mesmo que estejamos cometendo terríveis faltas, grandes pecados, Senhor, porque infelizmente é ainda a nossa natureza apegada às coisas desse mundo. Nós te imploramos, ó Pai, que permaneças conosco, que nos ajude a vencer, que teu Filho Jesus pegue em nossas mãos e nos ajude a vencer todas as lutas e desafios, nos afastando das ilusões, das falsas doutrinas, dos entendimentos incompletos, permitindo que a nossa mente e nosso coração estejam abertos à tua mensagem eterna. É o que eu te imploro, Senhor Yahvé, é o que eu te suplico em nome de Jesus nesse momento, não só para a minha vida, mas para todos que estejam nos ouvindo, para todo o povo de Deus e para toda a humanidade. Muito obrigado, Pai. Permaneça conosco hoje, agora e para todos sempre. Amém.